Silêncio. A reflexão de hoje é a explicação do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 23 a 27. A passagem do Evangelho, narrada em Mateus, nos situa no templo, onde Jesus é confrontado por autoridades religiosas, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Este cenário evidencia um momento de tensão entre Jesus e os líderes religiosos, que questionam a origem de sua autoridade. A pergunta deles: com que autoridade fazes estas coisas? Não é apenas uma dúvida sincera, mas uma tentativa de desacreditar Jesus diante da multidão e preservar o controle sobre o povo. Eles reconhecem que os ensinamentos e ações de Jesus desafiam a estrutura religiosa estabelecida, mas não estão dispostos a aceitar que ele age com a autoridade divina. Jesus responde de maneira sábia e estratégica, fazendo-lhes uma pergunta sobre a origem do batismo de João: do céu ou dos homens? Esta resposta, aparentemente simples, revela sua habilidade em desmascarar as intenções ocultas de seus interlocutores. Ao transferir a questão para o batismo de João, Jesus coloca os líderes religiosos em um dilema. Reconhecer a autoridade celestial de João implicaria admitir o erro de não terem acreditado nele. Dizer que o batismo de João era apenas humano geraria revolta no povo, que considerava João Batista um profeta enviado por Deus. A reflexão dos líderes religiosos expõe sua hipocrisia e medo. Eles não buscam a verdade, mas apenas salvaguardar suas próprias posições e evitar o julgamento do povo. A resposta que dão, não sabemos, revela sua incapacidade de enfrentar as implicações de qualquer resposta honesta. Este comportamento contrasta diretamente com a transparência e a coragem de Jesus, que nunca se furtou a declarar a verdade, mesmo diante da oposição. A recusa de Jesus em responder diretamente à pergunta inicial deles, "Eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas", não é um ato de evasão, mas uma denúncia do coração fechado daqueles líderes. Jesus sabia que qualquer explicação que desse seria rejeitada, pois o problema deles não era uma questão de compreensão, mas de falta de fé e abertura à verdade divina. Ele, portanto, usa este silêncio para destacar a cegueira espiritual e a má-fé de seus adversários. Este episódio ilustra a tensão entre a autoridade divina de Jesus e a autoridade humana representada pelos líderes religiosos. Enquanto os sumos sacerdotes e anciãos baseavam sua autoridade em tradições humanas e privilégios institucionais, a autoridade de Jesus vinha diretamente do Pai. Sua missão e seus ensinamentos ultrapassavam as limitações do sistema religioso da época, convidando as pessoas a uma relação mais profunda e verdadeira com Deus. A atitude dos líderes religiosos nos leva a uma reflexão sobre a abertura do nosso coração para reconhecer a verdade, mesmo quando ela desafia nossas certezas ou interesses pessoais. Muitas vezes, a dificuldade em acolher a mensagem de Jesus não está na falta de clareza de suas palavras, mas na resistência interna em abandonar nosso orgulho, medo ou preconceito. A pergunta de Jesus sobre o batismo de João continua a ecoar. Estamos prontos para reconhecer a ação divina em nossas vidas e nos comprometer com ela? Por fim, esta passagem nos ensina sobre a necessidade de autenticidade na busca por Deus. Não se trata apenas de questionar, mas de estarmos dispostos a aceitar as respostas que Ele nos dá, mesmo quando elas exigem mudanças profundas em nossa forma de viver e crer. Jesus nos convida a superar a superficialidade e o medo
para que possamos viver na liberdade e na verdade que vem de Deus. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.